Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Ativos de crédito privado. Olha a definição. São títulos de dívida, ou seja, eu tenho um título que é representativo de uma dívida e eles são emitidos por empresas ou instituições financeiras não estatais. E o objetivo é de captar recursos no mercado. Eu tenho vários exemplos, tá? Alguns que eu citei aqui são as debêntures, notas promissórias, CRI, CRAs e por aí vai. A gente consegue definir também os ativos de crédito privado de uma maneira residual. Como assim, Renan? Eu penso aqui primeiro em o que é um ativo de crédito público. É quando eu tenho um título de dívida que é emitido pelo governo. Em âmbito federal, quando o governo emite um título, eu tenho um nome específico, né? Que são os títulos públicos federais. Então, aquilo que não é título público é título de crédito privado, de maneira residual, entenderam como que a gente consegue chegar? Então, uma debênture não é o governo que emite, é uma empresa que emite um título de dívida representativo de uma dívida, que é uma debênture. Porque quando a empresa emite a debênture, ela está captando dinheiro. Então, por exemplo, se essa debênture ela tem um valor de 60 mil reais, esse dinheiro ele vai entrar para a empresa. E ela tem essa dívida, porque ela tem que fazer o pagamento depois desses 60 mil reais, mais os juros. E quem que vai colocar o dinheiro nessa debênture? Um investidor, que quer investir o seu dinheiro. E aí ele teria um fluxo de caixa que seria mais ou menos assim. Ele tem o desembolso de 60 mil, e lá no futuro, ele vai receber esses 60 mil mais os juros. Vai receber 72 mil, por exemplo. Então, essa debênture é um título que representa essa dívida que a empresa tem com o investidor que comprou a debênture. Tá? Então, ativo de crédito privado quando eu tenho um emissor que não é o governo. Nesses ativos, o investidor empresta dinheiro ao emissor e recebe o pagamento de juros, que é a remuneração, né? Nosso exemplo aqui. E a amortização, que é o que a gente chama de devolução do principal. Então, os juros, no meu exemplo, até vou mudar aqui, ó. Eu vou colocar assim. Ao invés de colocar 72 mil, eu vou desmembrar isso daqui. Ele vai receber 60 mil mais 12 mil. 60 mil é o valor que ele emprestou. E essa devolução do valor que ele emprestou a gente chama de amortização. Mas ele recebe também os juros, que é a remuneração, né, que são esses 12 mil reais. Quais são os componentes dos pagamentos aqui envolvendo ativos de crédito privado? Os juros, eles são calculados sobre o saldo devedor e eles podem ser pré-fixados, que é uma taxa fixa ao ano. Então, por exemplo, 11% ao ano é um exemplo de taxa de juros pré-fixada. Eu sei, no momento que eu contrato, o quanto que eu vou receber. Aqui, né, eu tive uma taxa que não foi de 11%, né? Depende do tempo também, né? Quanto tempo se passou aqui entre o prazo que foi contratado e o prazo de vencimento. Mas, por exemplo, né, se esse tempo aqui tivesse sido de um ano, eu teria recebido aqui 20%. Claro que depois essa taxa tem que estar ao dia e tudo mais, ela vai sendo calculada ao dia, mas isso é uma taxa prefixada, é quando eu sei exatamente a taxa de juros, 11% ao ano, 15% ao ano e por aí vai. Pós-fixado é quando eu não tenho a taxa definida, ela depende de um componente, por exemplo, atrelado ao CDI, IPCA e IGPM. Então, o meu título ele não vai pagar 12% ao ano, ele vai pagar 100% do DI, por exemplo. Então, para saber o quanto que eu vou ganhar, eu vou ter que olhar o quanto que o DI acumulou num período de 12 meses. Se o DI acumulou aqui 11% nesse período, então eu recebo 100% desses 11%. Ou, se fosse 110, eu receberia 110 desses 11%. Então eu não sei no momento que eu contrato, porque eu preciso esperar passar o tempo para ver o quanto que meu índice de referência ele acumulou durante aquele período para eu saber o quanto que eu vou ganhar.
E tem os híbridos, que são quando eu tenho uma taxa pré-fixada, mas eu também tenho um índice de inflação ou um outro índice de correção. Então, por exemplo, o IPCA mais 5%. Eu tenho esse componente que é pós-fixado e tenho esse componente aqui que é fixo, pré-fixado. A amortização a gente viu que é a devolução do capital emprestado. Ela pode ocorrer de 3 formas. Única, chamada de bullet, quando o valor principal é pago integralmente no vencimento, então eu recebo só lá no vencimento o que eu emprestei. Parcial, que é uma série constante ou variável, onde parte do principal é paga em parcelas regulares. Então, vamos supor, né? Vou colocar um exemplo aqui só para a gente entender o que seria uma amortização parcial. Eu tive esse desembolso de 60 mil aqui. Deixa eu mudar a cor aqui para não confundir. Eu tive esse desembolso. E aí eu vou receber aqui uma parcela. Deixa eu só colocar aqui o desembolso, que foi 60 mil. Eu vou receber ainda no total 72 mil, tá? Mas eu vou ter 36 mil, que vai voltar aqui, mais 36 mil que vai voltar aqui. Então, aqui, nesse primeiro pagamento, eu tenho a devolução de parte do principal e o restante do principal vem aqui, no final, né? Tem os juros também associados e por aí vai. Mas, detalhe, o que é uma amortização parcial é quando eu tenho esses pagamentos aqui que acontecem durante o período, e não só no final, que é quando eu tenho o bullet, que é o mais comum de títulos de renda fixa, né? E aí eu tenho um resgate antecipado, quando é uma cláusula de recompra, call ou opção de amortização extraordinária, né? Quando existe a opção ali de eu receber de uma maneira antecipada o valor que foi emprestado, né? Ou eu poderia enxergar como a opção de eu vender o título e receber esse dinheiro antes do prazo de vencimento. É um resgate antecipado. Diferença aqui entre empréstimo e mútuo, tá? É importante a gente saber essa diferença. O empréstimo, ele é uma operação financeira em que uma instituição autorizada pelo Banco Central, como bancos, instituições financeiras, né, cooperativas ou financeiras, cede recursos a um tomador mediante uma remuneração, juros, prazo definido e condições contratuais. O empréstimo, basicamente, é quando a instituição financeira ela empresta dinheiro para o agente deficitário, para ele comprar um carro, para ele comprar uma casa, para ele tomar um empréstimo pessoal e por aí vai. Isso é um empréstimo bancário. Ele é regulado por normas do Sistema Financeiro Nacional e a instituição ela precisa de autorização pelo Banco Central. É daí que nasce a intermediação financeira, é daí que a gente vê as vantagens que a instituição financeira tem ao fazer esse tipo de operação. E eu tenho um mútuo também, que é um contrato civil, fora do escopo do sistema financeiro, pela qual uma parte, o mutuante, entrega a outra, o mutuário, bens fungíveis, que geralmente é dinheiro, com obrigação de devolução futura, que pode ter o pagamento de juros. Né? Esse é o mútuo, que é regido pelo Código Civil e pode ocorrer entre pessoas físicas ou jurídicas fora do sistema bancário. Tá? E às vezes o empréstimo bancário ele também é chamado de mútuo bancário, porque ele deixa claro que é dentro do sistema financeiro. Agora o mútuo tradicional, ele é regido pelo contrato civil e é quando eu tenho uma pessoa que não é uma instituição financeira, que não está seguindo as regras do Sistema Financeiro Nacional, porque não é uma instituição financeira, emprestando dinheiro para uma outra pessoa, uma empresa emprestando. Tá? Aí as regras aqui que vão determinar são aquelas do Código Civil. Ambos, o empréstimo e o mútuo, envolvem um valor emprestado, um prazo e uma remuneração pactuada, sendo o regime de capitalização o que define como os juros serão aplicados ao longo do tempo. Tá? Então, geralmente, para o empréstimo bancário, assim, de maneira geral, é se utilizado o regime de capitalização composta, aonde os juros eles são atualizados a cada período de capitalização. Né? Isso gera em juros que são maiores do que a capitalização simples, onde os juros são calculados apenas sobre o saldo inicial. Isso, né, no empréstimo bancário. Em algumas situações é utilizado o juros simples quando é mais vantajoso para a instituição financeira calcular através de juros simples, quando os prazos são menores que um período de capitalização. Então vamos lá. O que a gente tem que entender aqui, tá? O aspecto incidência de juros na capitalização simples é sobre o valor inicial, na capitalização composta é sobre o saldo acumulado. Isso faz com que o crescimento do montante na capitalização simples seja linear, porque é sempre sobre o saldo inicial, então ele não vai acumulando juros. Na capitalização composta ele vai acumulando, e aí eu vou tendo crescimento exponencial. Então, o crescimento do montante
na capitalização simples, ele é essa reta linear. Já na capitalização composta, ele vai aos pouquinhos ganhando essa curva aqui exponencial. A capitalização simples, geralmente, ela é usada para prazos mais curtos, como eu falei, em contratos civis, como um mútuo. Já a capitalização composta é utilizada em empréstimos bancários, geralmente. Pode ser utilizada a capitalização simples em curto prazo, mas geralmente são empréstimos bancários que utilizam a capitalização composta e também títulos de crédito. Na omissão contratual, isso é uma regra que a gente tem no Código Civil, a capitalização simples ela vai ser aplicada como um padrão. Então, se no mútuo, regido ali pelo Código Civil, não foi expresso qual tipo de regime de capitalização que vai ser como regra ali para os juros, vai se aplicar como padrão capitalização simples. E já na capitalização composta, tá? Ela não pode ser aplicada se não ter ali, não ter expresso que ela é composta. Então eu só posso ter, em outras palavras, eu só posso ter a capitalização composta se ela estiver exposta no contrato. Se ela não estiver exposta, eu adoto a capitalização simples, e essa é uma regra que a gente tem. Tá? Então, essa é a diferença entre empréstimo e mútuo. Empréstimo no âmbito das instituições financeiras, do sistema financeiro, mútuo regido pelo Código Civil. Lembrando que o empréstimo bancário ele também pode ser chamado de mútuo bancário, porque é um mútuo, é um contrato de mútuo, só que ele acontece no âmbito do sistema financeiro, e aí a gente tem aquelas regras lá do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central.